Olá, turma, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de ciências. Peguem o livro de vocês e abram na página 76. Hoje nós vamos falar sobre o ar. O ar, ele é muito importante para a nossa vida e é de diversos outros seres vivos. O ar, ele não pode ser tocado e geralmente ele não apresenta cor, cheiro nem gosto. Graças ao ar, por exemplo, podemos respirar o oxigênio, substância necessária para vivermos. E a camada de ar que envolve a Terra, ela é chamada de atmosfera. A atmosfera terrestre é uma camada gasosa que envolve todo o planeta Terra e é mantida pela força da gravidade, sendo composta por gases como oxigênio, nitrogênio, gás carbônico e outros, que atuam na manutenção da vida. O oxigênio, ele é o gás de maior importância para os seres vivos, pois é o ar que respiramos. O seu símbolo é o O. O nitrogênio é o gás mais abundante na atmosfera. Seu símbolo é o N. O gás carbônico, ele é utilizado pelos vegetais na produção de seu próprio alimento. Seu símbolo é o CO2. E as principais funções da atmosfera? Quais são as principais funções dela? Primeira, manter a temperatura da Terra estável, evitando que o calor se dissipe no período noturno e que haja grandes amplitudes térmicas. Segundo, evitar que a Terra seja atingida pelos meteoros. E terceiro, permitir que o efeito estufa aconteça, que é um fenômeno responsável pela manutenção da vida na Terra, mantendo estáveis as temperaturas do planeta. Se não houvesse esse fenômeno, as amplitudes térmicas elas seriam grandes, impedindo assim o desenvolvimento dos seres vivos. A atmosfera terrestre, turma, ela é disposta em camadas. Quais são essas camadas? É a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. São 5 camadas, sendo a temperatura o elemento responsável por essa disposição. Agora nós vamos aprender cada uma delas. A primeira camada é a troposfera. A troposfera ela constitui a camada mais próxima da superfície terrestre, estendendo-se até a estratosfera, e é onde ocorrem quase todos os fenômenos meteorológicos e climáticos. Essa camada ela corresponde quase 80% do volume da atmosfera e possui quase todo o vapor d'água que constitui a totalidade da atmosfera. É a camada que representa maior importância para os seres vivos, pois é ela que possibilita a respiração. A distância entre o seu topo e a superfície terrestre pode chegar até 17 quilômetros aproximadamente, e é nesta camada que circulam os aviões de carga e passageiros. A segunda camada é a estratosfera. A estratosfera ela constitui a camada acima da troposfera e abaixo da mesosfera. Nessa camada, o ar ele movimenta-se horizontalmente. À medida que há o aumento de altitude, há também o aumento da temperatura e há pouca concentração de vapor d'água. E é nessa camada que se localiza a camada de ozônio, que é a camada que protege a Terra contra os raios ultravioleta. E é na troposfera que circulam os aviões a jatos. A distância entre seu topo e a superfície terrestre pode chegar até 50 quilômetros da superfície aproximadamente. Terceira camada é a mesosfera. A mesosfera ela constitui a camada acima da troposfera e abaixo da termosfera. Ocorre uma diminuição da temperatura, apesar do aumento de altitude, podendo atingir cerca de menos 90 graus no seu topo. A mesosfera ela é considerada a camada mais fria da atmosfera. Isso ocorre porque a concentração de moléculas nessa camada é baixa e também por conta da diminuição do calor, proveniente da camada de ozônio, que fica na camada embaixo.
O ar na mesosfera ele impede que os meteoros cheguem à Terra, sejam nela fragmentados, impedindo que atinjam a superfície em seu tamanho original. A distância entre seu topo e a superfície terrestre pode chegar até 80 quilômetros aproximadamente. Agora nós vamos ver a termosfera. A termosfera ela constitui a camada acima da mesosfera e abaixo da exosfera. Nessa camada há um gradativo aumento da temperatura, podendo atingir até 1500 graus. Temperatura essa que aumenta de acordo com o aumento da altitude. A aurora boreal e a aurora austral são fenômenos ópticos observados próximo de regiões polares e acontecem nessa camada. A distância entre o seu topo e a superfície terrestre aproxima-se de 600 quilômetros. E agora nós vamos ver a nossa última camada, que é a exosfera. Ela constitui a camada mais externa da atmosfera, estando acima da termosfera. Começa aproximadamente 600 quilômetros da superfície terrestre e não há como definir seus limites superiores. O ar nessa camada ele é constituído pelo gás hélio e o hidrogênio e apresenta temperaturas que podem chegar a 1000 graus, exigindo que as naves espaciais sejam construídas com material resistente às altas temperaturas para atravessá-la. E os ventos? Os ventos eles formam ondas, certo? E as ondas elas se formam pelo efeito do vento sobre o mar, que transfere parte da sua energia para a água. A força das ondas depende da intensidade e da duração do vento. Se o vento ele é muito fraco ou dura pouco, a ondulação ela não ganha força para quebrar na costa. No entanto, se o vento é forte e persistente, a onda ela ganha energia e quebra gerando aquela espuma branca na praia. Quanto mais forte o vento e mais longa a superfície sobre a qual ele atua, maiores são as ondas. Também se formam ondas nos lagos, nas represas e nos açudes, em tamanhos menores do que as ondas do mar. O tamanho das ondas ele pode ser explicado por 3 fatores. Primeiro fator, o vento. Em regiões de maior ventania, as ondas elas são maiores, porque o atrito com a superfície faz com que se forme uma montanha de água mais volumosa. Isso acontece em áreas mais distantes do Equador. Segundo fator, encontro das ondas. Elas são massas de energia que se movimentam. Quando 2 ou mais se unem, a energia se soma, criando uma onda maior. Isso acontece no Havaí. E terceiro fator, forma do litoral. Se a praia for extensa, as ondas elas chegam até a costa sem encontrar barreiras, portanto, são grandes. Mas se houver muitas barreiras, a onda se enrosca em partes da terra, perdendo um pouco de energia e diminuindo de altura. Agora, turma, nós vamos falar sobre os tipos de ventos. Os ventos, eles atuam em diferentes velocidades e por esse motivo existem vários tipos, sendo eles: a brisa é um vento fraco e muito agradável ao ser humano e aos seres vivos. Ela pode ocorrer por efeitos do mar ou da terra. A que vem do mar para a terra chamamos de brisa marítima e ocorre durante o dia. A brisa terrestre ela ocorre durante a noite e seu processo é o inverso, ou seja, é o deslocamento do ar da terra para o mar. O outro, o vento alísios. São ventos mais amenos que atuam de formas constantes e regulares. Esse tipo de vento é bom para usar na navegação, em esportes como o windsurf, asa delta, e as crianças adoram empinar pipa com um bom vento soprando. O ciclone é o vento que alcança a velocidade superior a 100 km por hora. Geralmente, os ciclones estão acompanhados por chuvas e formam correntes em espiral. Quando passa, vai destruindo o que encontra pela frente. Os furacões, ou pode ser chamado de tufões, são ventos fortíssimos que ultrapassam a velocidade de 200 km por hora. Eles são formados a partir da evaporação da água para a atmosfera. Quando evapora, e em grande quantidade,
e geralmente ocorrem próximos de oceanos, mares com águas em temperaturas quentes e com pouco vento. Eles são ventos violentos e que se formam em forma de grandes redemoinhos. Por onde passam, a destruição é certa. Tornado. O tornado ele é um fenômeno meteorológico que se manifesta como uma coluna de ar que gira de forma violenta, estando em contato tanto com a superfície da Terra como uma nuvem. Os tornados eles se apresentam sob várias formas e tamanhos, mas geralmente possuem um formato cônico, cuja extremidade mais fina toca o solo e normalmente está rodeada por uma nuvem de pó e outras partículas. A maioria dos tornados conta com ventos que chegam a velocidade entre 65 a 180 km por hora. E o vendaval? Como vocês podem ver aqui na segunda imagem, é um vento forte com um grande poder de destruição e chega a atingir até 150 km por hora. Ocorre geralmente de madrugada e sua duração pode ser até 5 horas. Turma, existem também diferentes formas de se medir a velocidade do tempo. Vamos ver essas 3 formas. A primeira que vocês estão vendo aqui na imagem é a biruta. Birutas são desenvolvidas para fornecer a direção visual do vento de superfície e as informações de velocidade de vento aos pilotos, quando em voo ou no solo, nos aeroportos ou no heliportos. Na segunda imagem é a imagem de um catavento. Esse é um catavento tipo Wilde. Ele é muito parecido com aqueles famosos cataventos com um galo. Ele possui hastes que indicam os pontos cardeais, como vocês podem ver na imagem, além de uma placa de medição do tempo. Finalmente, nós vamos ver a terceira, que é o anemômetros. São os aparelhos utilizados para medir a velocidade do vento. Eles são calibrados em túneis de vento, onde por meio das voltas que as conchas causam em seu eixo, corresponde à velocidade específica. Ou seja, quanto mais voltas o anemômetro dá em seu próprio eixo, maior é a velocidade do vento. Então, queridos, essa foi nossa aula sobre o assunto o ar. Depois de vocês estudarem no livro, assistirem essa videoaula, lerem o arquivo em PDF que eu mandei para o aplicativo da escola, eu quero que vocês realizem a atividade da página 83 a 85, que está no livro de ciências, e depois façam no caderno de vocês 3 exercícios que eu mandei no arquivo em PDF para o aplicativo da escola. Beijos, até a próxima aula, turma!